Boa tarde a todos e a todas, senhores vereadores, senhores internautas, senhores que estão nos acompanhando na TV Câmara. Com a graça de Deus, às 14 horas e 8 minutos, declaro aberta a 24ª sessão ordinária durante a primeira legislatura da 12ª legislatura, realizada em 20 de agosto de 2013. Eu solicito do vereador Marcos da Silva Ferreira que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. As desigualdades na vida. Assim também vi os perversos receberam sepultura e entraram no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é a vaidade, visto como se não executasse longo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Mas os perversos não irá o bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Eu solicito o segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Marcos da Silva Ferreira. Presente. Cícero Amadeu Romero Duca. Presente. Marcelo Marques de Souza. Presente. Reginaldo Camilo dos Santos. Odair de Souza Viana. Ieda Costa de Oliveira. João Valentim da Silva. Presente. Júlio Eduardo de Lima. Ney Custódio de Souza. Presente. Avelino Xavier da Silva. Roberto Rodrigues. Reginaldo Camilo dos Santos. Cícero Amadeu Romero Duca. Presente. Informe ao plenário que a ata da 24ª sessão ordinária de 2013 está à disposição dos senhores vereadores. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei complementar número 02/13, de 24 de julho de 2013, que dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho e referência dos cargos de procurador jurídico do município, a fim de reorganizar a carreira. Do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, assina Celso Tadeu dos Santos Oliveira, secretário de governo. O projeto de lei 02/13, lei complementar de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, que assina junto com o secretário de governo Celso Tadeu dos Santos Oliveira, será incluído na ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, projeto de lei número 35/13, que dispõe sobre a flexibilização do horário de trabalho de servidores responsáveis legais por pessoas com necessidades especiais. Do vereador Reginaldo Camilo dos Pela Santos. ordem, presidente. Toca a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, tem que fazer alguns debates, tem algumas reuniões que não foi possível fazer. Eu queria pedir para Vossa Excelência a vista de 15 dias desse projeto, por favor. Atendendo o pedido do nobre vereador e autor do requerimento 35/13, terá vista de projeto de lei. Dispõe sobre a fixação do horário de trabalho. Projeto de lei 35/13, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos, terá vista de 15 dias. Câmara Municipal de Jandira, projeto de resolução número 01/13, que institui no município de Jandira o projeto Câmara Itinerante e das outras providências. Do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento, projeto de resolução 01/13, de autoria do Reginaldo Camilo dos Santos, será incluído na ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 197/13, de autoria do vereador João Valentim da Silva. Pela ordem, presidente. Toca a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, me perdoe quando o senhor, sobre o projeto de resolução 01/13, é um projeto que a gente vem discutindo antes do recesso. É um projeto que nós precisamos conversar com a mesa e ter um entendimento para colocar para o ano que vem. Eu vou pedir vista pela última vez desse projeto por 30 dias, porque a gente vai discutir melhor. Tá bom, senhor presidente? Por favor. A Excelência fez o pedido, eu, enquanto presidente dessa casa e membro dessa mesa, eu gostaria de fazer um apelo para Vossa Excelência, pedir desde já. Você vai pedir vista de mais 15 dias, a gente vai discutir, não vai chegar em lugar nenhum. Eu gostaria que Vossa Excelência entendesse o processo que nós estamos passando na Câmara, as mudanças, as modificações, e dá a entender que o ano que vem será possível nós atendemos. Porque a gente está dando prioridade à questão
dos gabinetes, da parte administrativa dessa casa e, enfim, né, eu gostaria de, não tem dificuldade nenhuma em ir para os bairros, essa aqui é um projeto de câmara itinerante, para as câmaras acontecer nos bairros, não tem dificuldade nenhuma de movimentar a câmara lá, mas só que a gente tem que ter, antigamente a gente tinha uma perua Kombi, a gente tinha as aparelhagens, hoje já não temos mais, então você precisa se preparar. Ou você dá condições melhor para os vereadores atender bem o munícipe no seu gabinete, a parte administrativa funcionar bem. Eu acredito que nesses 8 meses deu para a gente mudar um pouco a cara da Câmara, né? O jeito do funcionário. Acredito que nós vamos chegar lá, devagarzinho vamos chegar, e eu gostaria de fazer esse apelo. Câmara Municipal de Jandira, requerimento no 198/13 do vereador João Valentim da Silva. Câmara Municipal de Jandira, requerimento no 199/13 do vereador Júlio Eduardo de Lima. Requerimento número 200/13 do vereador Júlio Eduardo de Lima. Requerimento número 201/13 do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Requerimento número 202/13 do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Requerimento número 203/13 do vereador Altamir Cipriano da Silva. O requerimento 197/13, de autoria do vereador João Valentim da Silva. O requerimento 198/13, de autoria do vereador João Valentim da Silva. O requerimento 199/13, de autoria do vereador Júlio Eduardo de Lima. O requerimento 200/13, de autoria do vereador Júlio Eduardo de Lima. O requerimento 201/13, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento 202/13, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento 203/13, de autoria do vereador Altamir Cipriano da Silva, que é um voto de pesar que será só lido e será encaminhado para a família lutada, que é do nosso amigo, o jornalista Daniel Soares. Toca a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, queria consultar os vereadores se vai ter alguma reunião, se tem algum assunto para se tratar, agora no intervalo, Juninho. Então tá bom, eu retiro, porque eu acho que o líder tem uma reunião conosco. Eu ia pedir a dispensa do intervalo, mas o líder tem uma reunião, quer conversar conosco na hora do intervalo. Então eu retiro, senhor presidente. Encerrado o expediente, a sessão está suspensa por 15 minutos para intervalo regimental. Reaberto os trabalhos, solicito do segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Marcos da Silva Ferreira. Cícero Amadeu Romero Duca. Presente. Marcelo Marques de Souza. Presente. Reginaldo Camilo dos Santos. Odair de Souza Viana. Presente. Ieda Costa de Oliveira. João Valentim da Silva. Júlio Eduardo de Lima. Ney Custódio de Souza. Presente. Avelino Xavier da Silva. Presente. Roberto Rodrigues. João Valentim da Silva. Presente. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Prefeitura do município de Jandira, ofício número 64/2013, referente à mensagem de lei. Jandira, 15 de abril de 2013, senhor presidente e senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a essa egressa Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e das outras providências. Pela ordem, presidente. Toca pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, considerando que no início da sessão, na abertura, o senhor conversou sobre esse projeto, conversamos sobre o líder, eu queria pedir para Vossa Excelência consultar os demais vereadores se a gente pode discutir e votar esse projeto na próxima sessão. O vereador, o líder do prefeito não está presente. Ele, como é o líder, ele tinha que apelar aqui, ele tinha que estar presente aqui. Eu vou esperar ele chegar, enquanto isso o vereador vai fazendo a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Entendo a posição de Vossa Excelência, então eu queria pedir para Vossa Excelência para a gente ir para o próximo projeto, até o líder retornar para o plenário. Então, na verdade, Vossa Excelência tinha que pedir inversão de pauta, né? Pedir a apresentação do plenário. Senhor presidente, quero pedir para Vossa Excelência a inversão de pauta desse projeto. Que o projeto 34/13 possa ser discutido, em seguida a gente discute o da diretriz. Vou colocar a apresentação no plenário, a inversão de pauta do pedido do vereador Reginaldo Camilo dos Santos, que o projeto de lei 12/13 será invertido e vai ser lido
E colocado já em votação o projeto de lei 3413. Quem for favorável para o está, quem for contrário, queira se manifestar. Portanto, foi aceito o pedido de 9 vereadores. Prefeitura do município de Jandira, ofício número 226/13, referente à mensagem de lei. Jandira, 24 de julho de 2013, senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, para os fins que especificam e das providências correlatas. O convênio, em vias de ser firmado, tem por objetivo a construção do Centro-Dia para Idosos no município de Jandira, uma forma encontrada para dirigir atenção aos idosos que apresentam limitações para o desenvolvimento das atividades da vida diária e que, em razão das carências familiares e funcionais, não pode ser atendido durante o dia em seus próprios domicílios, ou menos pelo serviço comunitário. Diante do exposto, solicito que seja referido o projeto apreciado e votado em regime de urgência, conforme disposto no artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira, Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal, e excelentíssimo senhor Altamir Cipriano da Silva. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei número 34/13, de 24 de julho de 2013, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para os fins que específicos e da providências correlatas. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito do município de Jandira, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Jandira autorizado a celebrar com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o convênio respectivo termos de atitamento, objetivando o recebimento de recursos financeiros para a construção do Centro-Dia para Idosos no município. Artigo 2º. As condições de execução do objeto de convênio será estabelecido no termo de convênio a ser assinado entre o Estado e o município. Artigo 3º. Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 290 e R$ 564,76 para atender as despesas decorrentes da execução da presente lei, na forma do artigo 42 e 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição de contrário. Prefeitura do município de Jandira, 24 de julho de 2013, Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal, Celso Tadeu dos Santos Oliveira, secretário de governo. Tem um parecer aqui da comissão, presidente. Ata da reunião convocada pelo senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação, realizada em 7 de agosto de 2013, para deliberar sobre o projeto encaminhado a esta comissão. Em 7 de agosto de 2013, na sala de reuniões do vereador Márcio Soares de Almeida, às 11 horas, o presidente declarou aberta a reunião para os fins acima, estando presentes os senhores vereadores Reginaldo Camilo dos Santos, João Valentim da Silva, Marcelo Marques de Souza, para a discussão do projeto de lei número 33/13, projeto de lei número 34/13, de lei complementar número 02/13, ficando definido o convite do Dr. Roberto Martins Lalo, secretário municipal de Negócio Jurídico, no dia 9 de agosto de 2013, às 10 horas, para que o mesmo esclareça todas as dúvidas referentes ao projeto acima descrito. Para a posterior reunião dessa comissão, para elaboração de parecer, nada mais havendo a ser tratado, eu, André Cardoso dos Santos, lavei a presente ata e solicitei ao senhor presidente que será assinado por todos os membros presentes após a mesma ser lida e aprovada pelo plenário da comissão, encerrando-se as reuniões às 11 horas e 50 minutos. Sala de reuniões, vereador Márcio Soares de Almeida, 7 de agosto de 2013, Reginaldo Camilo dos Santos, presidente, Roberto Rodrigues, vice-presidente, João Valentim, relator, Marcelo Marques de Souza e Júlio Eduardo de Lima, membro. Pela ordem, presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, queria pedir para Vossa Excelência fazer a chamada dos dois vereadores que adentraram o plenário, Júlio e o Roberto Rodrigues. Solicito do segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores Júlio Eduardo de Lima e Roberto Rodrigues. Júlio Eduardo de Lima, Roberto Rodrigues. Está com a palavra pela ordem o vereador Odair de Souza Viana. Eu solicito também que seja feita a chamada da vereadora Ieda Costa. Solicito do vereador segundo secretário Marcelo Marques que faça a chamada da vereadora Ieda Costa. Ieda Costa de Oliveira. Ata de reunião convocada pelo senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação, realizada em 9 de agosto de 2013. Presidente Reginaldo Camilo dos Santos, vice-presidente Roberto Rodrigues, relator João Valentim da Silva, membro Marcelo Marques de Souza e membro Júlio Eduardo de Lima.
Em 9 de agosto de 2013, na sala de reunião, o vereador Márcio Soares de Almeida, às 10h30, o presidente declarou aberta a reunião para a discussão do projeto número 33/13 e projeto de lei número 34/13 e projeto de lei complementar número 02/13. Estando presente o Dr. Roberto Martins Lalo, secretário municipal dos negócios jurídicos, o vereador Ney Custódio de Souza e o presidente da Câmara Municipal de Jandira, Altamir Cipriano da Silva, e o procurador jurídico da Câmara Municipal de Jandira, deu-se início à discussão do projeto número 33/13 e foram apontados alguns erros e questionada a constitucionalidade do artigo 4º do inciso 6º, depois do secretário jurídico afirmar que não tem conhecimento do projeto, pois não passou pela Secretaria Jurídica, e com isso foi deliberado que será realizada reunião com o Ministério Público, com todos os vereadores e também com a participação da Secretaria Jurídica da Prefeitura para discutir sobre as eleições do Conselho Tutelar. Está com a palavra pela ordem, vereador Júlio Eduardo Lima. Senhor presidente, é que nós estávamos discutindo o projeto 34, né? E esse parecer é de outro projeto, é da formação do Conselho Tutelar. Então tem o projeto nem está em discussão hoje, já está automaticamente para a semana que vem, só para a gente não perder mais tempo com esse documento. É 34/13 que dá, só um momentinho. Aqui tá então o parecer está grampeado na pasta errada. Então tá, eu estou lendo o que está aí. Tem 2 pareceres. Tem 2, está correto. Está correto, vereador. Eu estou meio burrinho ainda, não. Pela ordem, presidente. Está com a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Só quero explicar, porque na verdade, quando a gente discutiu os projetos, a gente fez uma ata única, na verdade, só que como ele leu o parecer separado, não carecia ele ler o outro, né, o presidente. Porque na verdade são 2 pareceres, mas um é da primeira e um da segunda, só que não está contradizendo, mas o mais importante é que ele já votou o último, está esclarecido. Veja bem, eu queria que... aqui está o presidente Reginaldo Camilo, assinado juntamente com o vereador Roberto Rodrigues e o João Valentim, que foi feita uma reunião, primeira reunião, e foi feita uma nova ata, assinada pelo vereador Roberto Rodrigues, Reginaldo Camilo, João Valentim, Ney Custódio de Souza, e aqui embaixo está com a presença do Dr. Roberto Martins Lalo, que está aqui presente. Então está correto aqui a leitura do primeiro secretário. Está com a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo. Senhor presidente, senhores vereadores, o líder, a questão é o seguinte, foi discutido todos os projetos, esse 34/13, tanto é que fala-se de convênio. Aquele foi superado da semana passada, porque precisaria adequação, era específico da área, e foi discutido que esse projeto retornaria para o governo porque não carecia a votação da Câmara Municipal. Porque, na verdade, mais uma vez cai naquele debate, senhor presidente. Veio um documento que o próprio jurídico mandou para nós, que o jurídico da Câmara conversou conosco, que nós não iríamos mais votar documentos que se referia a convênio, a não ser casos específicos que a própria Secretaria de Estado pedisse, obrigasse para esse rito. Então, esse daí é uma questão de um convênio normal, só que vem contradizendo o ofício que vem da Prefeitura. É por esse motivo que nós recomendamos a devolução. Secretaria Jurídica, e com isso foi deliberado que será realizada reunião com o Ministério Público, com todos os vereadores, também com a participação da Secretaria Jurídica da Prefeitura, para discutir sobre as eleições do Conselho Tutelar e o projeto de lei que adequa a Lei Federal número 12.696, deliberando que após a reunião com a promotoria será oficializado ao Executivo para encaminhamento de um projeto de lei substitutivo. Com relação ao projeto de lei número 34/13, foi deliberado o seu arquivamento, pois o mesmo, conforme decisão em ação direta e inconstitucionalidade, não carece ser apreciado pelo Poder Legislativo. E, finalmente, com relação ao projeto de lei complementar número 02/13, o mesmo está dentro da constitucionalidade, sendo o parecer favorável, devendo ser encaminhado para a deliberação do plenário. Nada mais havendo a ser tratado, eu, André Cardoso dos Santos, lavei a presente ata, por solicitação do senhor presidente, que será assinado por todos os membros presentes e pelo senhor secretário jurídico da Prefeitura, após a mesma ser lida, aprovada pelo plenário da comissão, encerrando-se a reunião às 11h20. Sala de reuniões
vereador Márcio Soares de Almeida, 9 de agosto de 2013. Reginaldo Camilo dos Santos, presidente. Roberto Rodrigues, vice-presidente. João Valentim da Silva, relator. E Marcelo Marques de Souza, Altamir Cipriano da Silva, Júlio Eduardo de Lima, Ney Custódio de Souza, Eutoniel Henrique de Alexandria e Dr. Roberto Martins Laro, secretário municipal dos negócios jurídicos, e Eutoniel, procurador jurídico da Câmara Municipal de Jandira. Tá, em discussão, o projeto de lei 34/13, juntamente com os pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Então, senhor presidente, eu queria só encaminhamento para a mesa. Primeiro, tem um parecer da comissão. Daí eu só queria tirar uma dúvida com o jurídico. Se tem um parecer favorável para o arquivamento, primeiro nós temos que discutir o parecer. Em seguida, se for derrubado o parecer, a gente discute o projeto. O nobre vereador tem toda a razão, mas veja bem, foi feita uma primeira reunião e foi feita uma segunda, né? Então vai ter que ser colocada a apreciação e votado o parecer exatamente, certo? Tá? Então está em votação, está em discussão o parecer do projeto de lei 34/13. Está com a palavra o vereador Júlio Eduardo de Lima. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, eu queria registrar e fazer uma comissão de vereadores, adentrar em nosso plenário, o ex-vereador dessa Casa de Leis, o Wilson Coelho, o João Valentim, Ney Custódio de Souza e Luiz Antônio Soares, que é dentro do nosso plenário. Está com a palavra pela ordem o vereador Aurélio de Souza Viana. Vereadores, vereadora presente. Doutor Lalo, agradeço a presença aqui, né? A minha irmã Sônia, que está presente também. Só quero fazer um agradecimento de um convite que foi direcionado aos vereadores para o dia de ontem, lá no Jardim Europa, onde houve um encontro com os alunos que vão iniciar o seu cursinho popular nesse segundo semestre, né? Já passou o primeiro semestre aí, vários jovens estão estudando lá, e eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, que está aumentando essa oportunidade para o jovem da nossa cidade, está aperfeiçoando. Ontem, na nossa cidade, vários jovens iniciaram o cursinho popular, que vão dar uma expectativa de vida melhor para eles e para a nossa cidade. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Júlio Eduardo Lima para a discussão do parecer do... Senhor presidente, senhores vereadores, registrar a presença do nosso secretário jurídico, Lalo. Boa tarde a todos aqui, né, o Salomão, aí na pessoa do Salomão. Agradeço a presença de todos. Senhor presidente, eu queria primeiro dizer que eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação e, por motivos dos meus exames, acabei não vindo no dia dessa reunião e não participei, então, da elaboração desse parecer. Mas eu tenho aqui uma dúvida e acho que é importante a gente pensar, porque no projeto 34/013, trata-se de um convênio para construção de um centro-dia para os idosos de Jandira. Esse convênio, ele tem um custo estimado, essa construção tem um custo estimado em R$ 790.564,76, dos quais o governo estadual se dispõe a nos repassar R$500 mil em duas parcelas. A primeira de 300, depois de 15 dias da assinatura do contrato, e a segunda de 200, somando os R$500 mil. Portanto, nós precisamos abrir um crédito adicional de R$290 mil por parte da prefeitura para poder fazer a construção. Então, eu acho que a discussão que a gente faz sobre o termo, que é simplesmente assinar um convênio, nesse caso é um pouco diferente. Porque, além de assinar o convênio, a Câmara precisa autorizar o Executivo a adicionar um recurso, a aportar um recurso do nosso cofre para fazer a construção do centro-dia para o idoso. E nesse sentido que eu acho que o parecer da comissão, e aí não quero dizer que está errado, mas eu acho que não teria dificuldade nenhuma de que nós pudéssemos votar o projeto que o prefeito pede, e fazendo apenas uma alteração na sua redação, que ele do artigo 3º passa para o artigo 9º, né? Então queria corrigir que fosse o artigo 4º, mas isso a gente discute na hora do projeto. Agora, em relação a este
parecer da comissão, eu queria fazer um apelo para os vereadores, que eu acho que não tem dificuldade da gente aprovar, da gente poder votar o projeto, porque, no meu entendimento, trata-se de uma verba suplementar para garantir a construção. Se a gente não autoriza, como que o prefeito simplesmente muda lá, vai investir 290 mil, então, e o governo também não vai liberar o recurso se a gente não falar que nós vamos aportar 290 mil da nossa parte. Então, por isso que eu queria pedir para que o plenário pudesse rejeitar esse parecer, né, não tem outro termo, embora eu não tenha participado, portanto, peço desculpa, mas que a gente pudesse colocar o projeto para votar hoje. Para pôr o projeto para votar hoje, nós precisamos derrubar esse parecer. Então, eu queria pedir para os vereadores, porque a gente aprova o projeto e aí garante que a prefeitura vai entrar com a sua parte. O governo do estado dá 500 mil e nós daremos 290 mil para construir o Centro Dia do Idoso, que é uma reivindicação antiga. Eu me lembro que o deputado federal Arlindo Chinaga fez uma emenda de 300 mil reais do governo federal para a gente construir a casa de convivência para o idoso, e que por falta de elaboração de projeto nós perdemos esse recurso, e agora nós não podemos correr o risco, se tem essa possibilidade de construir esse Centro de Dia para o Idoso, uma vez que nós vemos como que anda a estimativa de vida do povo brasileiro. Nós vemos que cada dia mais a faixa etária aumenta, então, portanto, nós temos que pensar de que maneira que nós vamos dar o mínimo de condições para a nossa terceira idade. Então, eu queria fazer esse apelo, ouvir um pouco os vereadores, mas que a gente pudesse, então, colocar em votação esse projeto no dia de hoje. Pela ordem. Só atento aí na fala do líder do prefeito, e os vereadores estão atentos. Para nós votarmos o projeto, nós temos que derrubar o parecer aqui, viu? Se não derrubar o parecer, aí fica inviável. Só para vocês ficarem atentos, entendeu? Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. É para discutir. O parecer. O Ney pediu a palavra pela ordem. Você vai discutir ou... Pela ordem. Está com a palavra pela ordem o vereador Ney Custódio de Souza. Senhor presidente, eu pedi a palavra pela ordem só para tecer aqui meus cumprimentos, o público aqui presente, agradecer aqui a presença da minha esposa Sônia, minha assessora Maria, enfim, em nome das quais eu gostaria de estar agradecendo a presença de todos, em especial também a presença do Gilson, Joãozinho, vizinho, Tiago, enfim, e agradecer também a presença aqui, que por várias vezes tem vindo aqui nesse legislativo, prestar esclarecimento para nós aqui o doutor Lalo, né, sempre bem-vindo, o doutor Otoniel, que muito contribui com o bom andamento desse legislativo, também o ex-vereador dessa Casa de Leis, que faz presente aqui, o Wilson Coelho. Então, sejam todos bem-vindos e, com certeza, e com as graças de Deus, vamos ter aqui uma brilhante sessão e deliberar da melhor maneira possível quanto a todos os documentos que estão sobre a mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, parecer do projeto de lei 34/13. Peço a palavra. Está com a palavra o vereador Roberto Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui da plateia, iniciou-se uma discussão agora em relação a um parecer da comissão. Na minha opinião, a culpa, quem ocasionou isso daí foi o próprio executivo. Porque o executivo mandou para nós aqui uma decisão judicial de que a Câmara Municipal de Jandira não teria mais que votar convênios com o governo do Estado ou o governo federal. Não foi nós que provocamos isso, foi o próprio executivo que provocou, dizendo que a Câmara não tinha mais que opinar, não tinha mais que discutir e votar convênios com o governo do Estado ou o governo federal. Pois muito bem. Esses dias atrás, nós acabamos votando, né, um convênio onde tinha uma proposta com o governo do Estado da aquisição das ambulâncias. Ninguém aqui é contra a aquisição das ambulâncias, principalmente quando existe uma parceria com o governo do Estado e a Prefeitura ia ter uma contrapartida mínima. Nós votamos. Agora nós temos um convênio, um projeto do governo do Estado, onde se propõe uma parceria com a Prefeitura, onde existe uma contrapartida com a Prefeitura. A Prefeitura vai ter que ter um crédito adicional de quase 300 mil reais.
mas não precisa da aprovação da Câmara. Porque quando nós aprovamos o orçamento, já existe uma flexibilidade no orçamento de que o prefeito, ele pode flexibilizar, ele pode mudar o destino do orçamento em até 30%. Então, eu não concordo com a fala do vereador Júlio, porque já existe no próprio orçamento, quando se aprova, o remanejamento. O prefeito pode remanejar a verba para uma outra pasta, para uma outra secretaria. Então, se precisa da Câmara para aprovar os convênios que vão vir, né, daqui para frente, a Prefeitura tem que se retratar junto à Câmara em relação ao documento que eles mandaram, dizendo que não havia mais a necessidade da Câmara se manifestar nos convênios. Então, é por isso que a comissão acabou dando parecer, né, porque foi provocado pela própria Prefeitura, pelo próprio Executivo. Agora, não há necessidade da Câmara aprovar a abertura de crédito, porque isso o prefeito já tem no próprio orçamento, porque ele pode remanejar até 30% do orçamento em qualquer secretaria. Então, o parecer está correto. Eu vou permitir a parte. O parecer está correto. O que precisa, talvez, é ter um novo diálogo com o Executivo e ele mandar um documento retirando, né, a decisão de que a Câmara não precisa mais votar convênio. Tem a parte do vereador Júlio. Eu concordo, obrigado pela parte, eu concordo com o vereador Betinho, que houve realmente esse documento falando que a partir do entendimento do Tribunal de Justiça não era mais necessário algumas aprovações de legislativo. Só que, na outra ponta, o próprio tribunal que elabora esse parecer não dialoga com as secretarias do Estado. Então, o prefeito foi e fez um pedido de convênio para a ambulância. Só que eles falam, tá bom, só que tem que passar pela Câmara. E aí a culpa não é do prefeito. Agora tem a construção do centro idoso. Mais uma vez, o governo exige que a gente tenha o convênio. E em que pese essa possibilidade que a gente tem de fazer, manusear o orçamento em até 30%, como disse o Betinho. Eu acho que é um entendimento muito simples, né, Betinho? Eu queria fazer esse apelo novamente, que a gente pudesse rever esse parecer e, a partir daí, também, numa próxima reunião com o Executivo, com o nosso jurídico que está aí, a gente restabelecer uma forma de diálogo nestes casos de convênio. Hoje, o que eu tenho claro é que é importante a gente votar no projeto 34. Então, eu queria fazer esse apelo aos vereadores. Então, eu na realidade não tenho dificuldade nenhuma em votar nesse convênio, como nunca tive dificuldade em votar em nenhum convênio, desde que fosse para melhorias para a nossa cidade. A única coisa que a gente fica em dúvida é esse parecer, é esse documento que o próprio Executivo mandou para a Câmara. Então, não é que o parecer da Comissão de Justiça e Redação esteja equivocado, não está equivocado. Foi provocado pela própria Prefeitura. Agora, votar no convênio, votar num projeto que o governo do Estado está propondo para a nossa cidade, claro que nós não vamos votar contra. Só demos o parecer contrário em virtude da própria Prefeitura ter provocado. Tá bom? Obrigado. Peço a palavra. Continua a discussão, projeto, ao parecer do projeto de lei 34/13. Está com a palavra o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu tenho algumas dúvidas que caem no campo jurídico. E eu queria ver se o nosso procurador, viu, doutor Otoniel, poderia nos esclarecer. Primeiro, tem uma reunião da comissão, e essa comissão estava presente, o jurídico da prefeitura, o nosso jurídico, e nós deliberamos. Uma vez que foi tirada uma deliberação, volta para o plenário da Câmara, ou já não tinha que ter devolvido para o jurídico? É um questionamento, é uma dúvida que eu tenho. Segundo, com todo o respeito que eu tenho pelo líder do prefeito, a gente não tem que cair aqui no mérito do projeto. O projeto aqui, o vereador Betinho foi muito feliz na fala. Ninguém aqui, em sã consciência, é contra qualquer tipo de convênio com a cidade, principalmente por idoso. Se a gente for numerar aqui, né, Betinho, o que o idoso precisa na nossa cidade e que a gente não tem o recurso,
Se está vindo recurso de fora, seja bem-vindo, todos são a favor. Mas antes da gente discutir esse projeto, nós precisamos ter amadurecimento e a consciência que o Betinho foi feliz na fala dele. A prefeitura manda para nós. Foi uma discussão tremenda na sala de reunião, dizendo que não compete mais à Câmara Municipal a votar convênios aqui. E aí o presidente chamou uma reunião com todos nós, junto com o jurídico, para comunicar aos vereadores. Houve um debate, eu mesmo fui um que divergi, que perguntei, que questionei, senhor presidente. E aí, como é decisão judicial, quando você tem uma ordem judicial, não discuta, cumpra-se. Agora, por outro lado, Julinho, o problema é a prefeitura, é o executivo. Sabe o que acontece? Eles fazem um projeto de lei. Esse projeto de lei não vai para o jurídico para avaliar o teor. E o que acontece? Vem a lei de qualquer forma para a prefeitura de Jandira. O que acontece? O convênio firma-se o contato, manda para a Secretaria de Governo, senhor presidente. Ele já elabora a lei e manda para nós. Estão pulando um rito que deveria, um passo que deveria ir para a Secretaria Jurídica, para o jurídico da prefeitura avaliar o projeto e mandar para a Câmara Municipal. Agora, mais uma vez, a gente tem que ficar no desgaste aqui por incompetência da Prefeitura de Jandira. Porque aqui, cada hora é uma desculpa, senhor presidente. E essas desculpas não cola mais. O prefeito vem, usa a tribuna, faz um teatro aqui na Câmara Municipal, né? Que cada convênio que está vindo. E aí, o que eu coloco, Julinho, é o seguinte. O que for necessário fazer para aprovar para vir de recurso, nós vamos fazer. Só que não dá para menosprezar uma instituição, Câmara Municipal, da forma que o governo está fazendo. Sabe por quê? Está colocando todo mundo na vala comum. Pela incompetência deles, e aqui todo mundo é incompetente. Parece que todo mundo é incompetente. Quando a gente não faz a reunião, não fez reunião. A comissão fez. Chamamos o jurídico. O jurídico da prefeitura prontamente veio na nossa reunião, discutimos. Então não foi uma decisão de uma pessoa, de duas, de três. Foi debatido, foi discutido. Agora, não é simplesmente, Julinho, chega-se agora e derruba o parecer. Para aí, gente. A questão não é política. A questão é de ter coerência. Então eu acho o mais prudente nesse momento, eu quero fazer um apelo para o líder, para que a gente possa resolver definitivamente essa questão de Câmara, o qual se aprova ou não, Julinho. Eu queria pedir para você, pedir vista desse projeto, faça-se uma reunião com o jurídico da prefeitura com calma e Câmara, para a gente ver o que se faz, o que é papel da Câmara e qual não é o papel da Câmara. Então é um apelo que eu queria fazer para você. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consultei aqui, o nobre vereador Reginaldo, eu consultei o nosso procurador jurídico. Quando tem um parecer contrário, tem que ser votado. É o nosso regimento, o que diz é isso, né? Estava até pensando em retirar, mas não tem, a gente não pode passar por cima do regimento da casa, que diz que tem que ser votado, né? Então a questão da vista, aí eu poderia até perguntar para o líder, a questão é o prazo. Se está dentro do prazo, se não está, a questão é só isso, é o prazo. A gente fica preocupado com o prazo, a gente não quer prejudicar, não está aqui. Ordem, senhor presidente. A gente está aqui para tentar corrigir alguns erros que vêm para cá. Nós também não somos dono da verdade nem da autoridade, podemos errar aqui também, porque nós somos seres humanos, podemos errar. Então, nós estamos aqui para tentar amenizar a situação e ajudar. Está com a palavra pela ordem o vereador, o líder do governo, Júlio Eduardo Lima. Senhor presidente, eu não posso pedir a vista, porque não é um parecer do governo, é um parecer da comissão, portanto, não é o líder que pede vista de parecer, né? Então, eu acho que é um projeto muito simples, um projeto muito bom para a cidade, e eu não falei que ninguém vai votar contra aqui. Se alguém entendeu isso, desculpe, mas eu tenho certeza que todos os vereadores querem aprovar, eu não falei nada disso. Só que eu queria, de verdade, dizer que eu não vejo polêmica nenhuma. Tem um erro de encaminhamento do governo, pode até ter tido aquele primeiro documento, mas não foi, ele foi induzido, recebeu um parecer do Tribunal de Justiça falando que alguns convênios não precisavam mais. As secretarias do Estado falam que precisa, e nós somos Câmara. Eu não quero discutir se precisa ou não precisa. Tem lá o dinheiro, dá para a gente provar? Porque
Por que nós vamos pedir mais uma semana, gente? Então, eu não posso pedir vista nesse parecer. Eu não sou... A comissão, se quiser, discuta, mas eu não posso. Continua a discussão, o parecer da comissão do projeto de lei 34/13. Está com a palavra o vereador Odair de Souza Viana. Senhores vereadores, plateia presente, eu imagino vocês que estão do lado aí, o que passa na cabeça de vocês, né? Quando vocês percebem que a gente, vereador nesta casa, temos momentos difíceis para definir um voto, se cria uma polêmica danada. Semana passada votamos aí um projeto de lei que estava, um convênio que vinha para o município, né, na compra de 3 ambulâncias. E se diz que os vereadores não têm que votar favorável ao convênio, nem contrário, não tem poder para isso. O convênio de semana passada era específico, aí votamos para a compra das 3 ambulâncias, que o dinheiro já está em caixa para isso, mas se não vota, não adquire as ambulâncias. Chega novamente hoje para a gente aqui um novo convênio. Até agora não diz que foi específico, mas não tem por que os vereadores não votar favorável. Eu, sinceramente, não entendo a polêmica dos vereadores votarem ou não convênio para o município de Jandira. O que eu vejo aí é que a população, no geral, que está nos assistindo, vai ter muita dificuldade de entender o que é isso, convênio favorável, o que é isso, convênio não favorável. Por que o vereador vota convênio e por que não vota? Eu acho que o jurídico da prefeitura, está na pessoa do Dr. Lalo aqui, precisa de trazer para os vereadores dessa casa, realmente, se o vereador vota ou não vota convênio. Colocar um ponto nesse episódio, né, porque senão semana que vem chega outro pedido de convênio aqui e vamos entrar na polêmica. Nós estamos aqui falando do investimento na cidade, que é o CDI, a casa do idoso, né? O Estado está mandando 500 mil reais. E nós discutimos se vamos votar ou não. Eu não quero ficar pensando, eu quero votar favorável. Vou votar hoje ainda, sim. Fico por aqui. Essa palavra. Continua a discussão, o parecer da comissão sobre o projeto de lei 34/13. Qual é a palavra? Está com a palavra o Ney Custódio de Souza, desculpa. Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, ressalto aqui todas as observações dos quais me antecederam aqui com relação a esse projeto de lei 34/013. É óbvio que participamos de reunião de comissões aqui nessa Casa de Leis, no qual estava presente o nosso corpo jurídico, na presença do doutor Otoniel, muito sábio nas suas explanações e informações, também o doutor Lalo. Mas, no meu entendimento, o que mais importa diante desse documento é a sua avalia naquilo que ele vem, na verdade, trazer de benefício ao idoso do nosso município. Quem de nós, muitas das vezes, no nosso ir e vir na cidade, no nosso dia a dia de convivência aqui na nossa cidade, até mesmo no nosso dia a dia de vida, não temos as nossas preocupações com o idoso que já se encontra com a sua idade de idoso neste momento, e aqueles que no decorrer do tempo também, com certeza, pede a Deus cada dia para chegar lá e um dia ser um idoso também. Então, é óbvio que o projeto tem algumas observações, considerações de maneira diferenciada, haja visto, conforme foi lembrado aqui pelo vereador Reginaldo, e a gente também tem informação quanto a isto, que o próprio executivo já direcionou um ofício a essa Casa de Leis, no qual os vereadores tomaram conhecimento que não seria mais necessário estar deliberando sobre convênio. Mas, no meu entendimento também, não vem ao caso. Se volta a ser necessário, porque, na verdade, as duas esferas não
conseguiram, assim, formar-se uma ideia única, horas é necessário votar, outras não é necessário votar. Mas, no meu entendimento, o plenário é soberano. Eu acho que, maior do que esse documento, está mesmo o bom senso, o entendimento e a sabedoria dessas pessoas que representam aqui o Legislativo da cidade de Jandira, de entender que um valor de R$500 mil que será doado aqui ao município de Jandira, para que seja construído uma casa que é um abrigo para o idoso da nossa cidade, eu acho que vai além, até mesmo da percepção de qualquer um de nós. Acho que o mais importante seria mesmo nós se compactuar aqui e prevalecer o bom senso. E eu tenho certeza que é isto que os nobres pares estão pensando também. E nós, através da sensibilidade, de ver que isso realmente é de fundamental importância para a nossa cidade e para o nosso idoso, nós deliberar favorável a esse documento, é lógico. E depois, com o tempo assim mais oportuno, conversar aí com o doutor Lalo, até mesmo o prefeito da nossa cidade, para que se retrate diante desse ofício que foi encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal e abra novamente um procedente para que a Câmara esteja deliberando aqui sobre todos os convênios, para que não tenhamos oportunidade em outro segmento de estar discutindo projeto e correndo um risco de se prejudicar a nossa população e o nosso município, em especial o nosso idoso, de às vezes, com informação distorcida, de deixar de deliberar favorável contra um documento de grande avalia como esse que está aqui sobre a nossa mesa e sobre o nosso olhar para nós deliberar sobre eles. Mas entendo, conforme já disse, que os vereadores aqui têm sabedoria competente à altura de saber, através do seu entendimento, de estar aprovando esse documento, e quem vai ganhar com isso é Jandira, e principalmente o nosso idoso, por que não dizer? Toda a família, que todo mundo tem a sua preocupação com seus velhinhos, né? E assim precisa de ser. Meu muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo. Senhor presidente, considerando... porque, na verdade, eu acho que o debate aqui está acabando discutindo o projeto. Nós estamos discutindo o parecer. A questão é técnica. Aqui ninguém é contra os idosos, ninguém é contra políticas públicas para a terceira idade. Longe disso. Nós estamos discutindo aqui a incompetência do executivo. E aí nós precisamos resolver a questão prática aqui. A questão jurídica. Então, senhor presidente, eu, enquanto presidente da comissão, e respeitando cada membro que aqui participou, junto com o jurídico da prefeitura, eu queria aproveitar a presença do Dr. Lalo aqui e do nosso jurídico, queria pedir para Vossa Excelência 5 minutos de suspensão para que a gente possa resolver essa questão de uma vez por toda. Porque parece aqui, gente, me desculpa, só falta a gente colocar nariz de palhaço aqui. Porque ninguém está discutindo o teor do projeto. O projeto é importante. Quem de nós aqui já votou contra qualquer convênio, qualquer centavo para o serviço público da cidade de Jandira? Então, aqui eu acho que o debate não é esse. Então, senhor presidente, eu queria pedir para Vossa Excelência 5 minutos, usando o regimento interno dessa casa, para que a gente possa deliberar e resolver isso. Se passar de colocar a presença do plenário, toca a palavra o vereador Roberto Rodrigues. Senhor presidente, na realidade, a gente precisa de tentar provocar o executivo para que a gente deixe de ter esse desgaste aqui na Câmara desnecessário. Ninguém aqui é contra votar contra um convênio do governo do Estado ou do governo federal. Ninguém é contra que a prefeitura receba verbas do governo. A gente só está sendo contra. Não é que a gente está sendo contra. A gente deu um parecer contrário porque a própria prefeitura nos provocou, dizendo que a Câmara não tinha mais competência em estar aprovando projetos
através de convênio. Então, se for possível suspender a sessão por alguns minutos, para que a gente possa, pelo menos, tentar resolver, aprovar esse projeto, porque ninguém é contra. Todos nós aqui somos favoráveis, como já fomos em outras épocas. Só que, infelizmente, a gente está discutindo o parecer, e o parecer é técnico, não é uma coisa política. Agora, não dá para querer induzir de que nós vamos prejudicar os idosos porque eles não têm um local para ficar. Tanto que hoje eles, inclusive, têm até um local na área de lazer. Mal conservado, mas tem. Então a gente aqui, nós não vamos ser contra, não estamos contra o idoso. E sim, demos um parecer técnico, né? Então, se for possível a gente suspender a sessão e conversarmos com o jurídico, para que a gente possa estar votando esse projeto, porque é um projeto muito simples, viu, senhor presidente? É um projeto simples e importante para a cidade. Obrigado. Continua a discussão, projeto de lei, o parecer da comissão do projeto de lei 34/13. Está com a palavra pela ordem a vereadora Ieda Costa. Vocês sabem o que vocês querem aqui, gente. Boa tarde, vou escutar aqui os vereadores. Vou esgotar, tá bom? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Plateia aqui presente. Obrigado pela presença de vocês. Esse parecer é muito bom, que sei que todos estão de acordo, pois é uma coisa que eu desejava há muito tempo. Na campanha, o que eu prometi de lutar foi para uma casa de idoso mesmo, onde o idoso possa passar, né, o seu dia, enquanto seus familiares, o seu filho, quem tomar conta dele, possa ficar para poder trabalhar. Porque eu já passei por essa situação, 5 filhos, mas todos precisavam trabalhar, precisa trabalhar para o sustento, e não tinha onde deixar meu pai. Então é muito importante, esse projeto de lei vai servir muito para a nossa população, para a Jandira, vai servir muito para nós. Pode ser que tem muita gente que não vai precisar, mas vai ser muito bom essa casa do idoso de repouso, né, para que possa passar o dia. Estarei votando sim, sei que todos estão de acordo, né, para votar a favor desse convênio. Que bom que o governador, né, o Estado, vai mandar uma parte e a prefeitura cá com a outra. É muito menos do que a metade da prefeitura, né? Então, nós estamos aqui para fazer o melhor, estamos de acordo, e é uma necessidade muito grande nesse sentido. Obrigado. Continua a discussão, o parecer da comissão. As palavras do presidente. O projeto de lei 34/3. Dá com a palavra o vereador Cícero Amadeu Romero Duca. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, em nome do senhor João, quero agradecer a presença de todos aí. E, senhor presidente, como o Odaí acabou de dizer, às vezes quem está lá, quem está aqui e quem está em casa assistindo, fica naquela, um projeto bom para a construção de uma casa, por que essa discussão toda para votar, ou favor ou contra? É simples, é porque o executivo mandou aqui, há uns meses atrás, um documento dizendo que todas convênios não precisava a Câmara passar pela Câmara. Só que o governo do Estado, ele não tem esse parecer lá com eles. E o que acontece? Ele não tem esse parecer, ele quer que os convênios, que ele está liberando aqui 500 mil, ele quer que esse convênio, para que eles possa ser firmado com a prefeitura do município de Jandira, tenha o convênio, tenha que passar pela Câmara o projeto. Então aí fica aquela discussão. Porque se ele mandou. Se o governo do Estado está dizendo que precisa passar pela Câmara, simplesmente, é claro que a comissão fez o papel dela em dizer o que o governo municipal mandou para nós. Mas nós não precisamos criar aqui obstáculo para não votar. Eu sei que ninguém quer contra. Mas nós não precisamos criar obstáculo aqui. Se precisa apresentar o projeto na Câmara, então vamos aprovar. Né? Simples. Porque nós vamos votar aqui um parecer da comissão, porque a comissão está dizendo que foi recebido pelo Executivo que os projetos, todos os convênios não precisavam passar pela Câmara. Mas
o governo do Estado, ele não tem esse parecer lá com eles. Então, pelo governo do Estado, todos os convênios têm que passar pela Câmara. Então, nós temos mais é que aprovar o projeto e terminar essa discussão, porque senão vai prolongar isso aqui, e é perigoso daqui a pouco não acabar votando. Então, portanto, eu quero pedir aos nobres vereadores, à comissão, que a gente vote esse projeto o mais rápido possível, porque daqui a pouco nem quem está lá nos assistindo, nem quem está aqui, está todo mundo se perdendo no que está dizendo, num projeto que é muito importante para a cidade, é muito importante para os idosos, e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui é favorável. Simples, gente. É só nós votar o projeto e votar o convênio. É isso que o governo do Estado quer que seja passado pela Câmara. Isso, não tem nada a ver. Se o municipal mandou aqui dizendo que não precisa, mas o governo do Estado está dizendo que precisa, então vamos votar, ué. Importante para nós, importante para a população, é que seja construída essa casa. Então, quem vai dar o dinheiro é o governo do Estado e uma parceria com o governo municipal, e o que é importante é que seja aprovado e a obra saia. Obrigado. O meu vereador está pedindo a palavra para caminhar os trabalhos. Eu não acho que tem... Eu não acho que tenha que ter a necessidade de estar suspendendo, vereador. Eu vou suspender, mas assim, o que eu vejo é o seguinte: discutir o parecer, só para o pessoal, para até entender, plenário para até entender. Se discutir o parecer a respeito do projeto, parecer, era só, não precisa nem discutir, é só ser contra, pronto. Agora vamos discutir o projeto, pronto, aí sim. Mas inverteram tudo. Começaram a discutir o parecer, sendo que vai discutir ainda o projeto. Então, derrubar-se, o meu modo de ver aqui, desculpa, não sou dono da verdade nem da sinceridade, estou aqui para presidir a casa, mas, infelizmente, os vereadores a vontade de discutir, vamos discutir. Estamos atendendo o pedido do novo vereador, acho que não tem nada de 5 minutos, acho que vamos ficar aqui mesmo, acho que com 3 minutinhos aí, já para a gente matar isso aqui, já votarmos e já definimos também o projeto. Está suspenso por 5 minutos. Reaberto os trabalhos, solicito o segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Marcos da Silva Ferreira. Presente. Cícero Amadeu Romero Duca. Presente. Marcelo Marques de Souza. Presente. Reginaldo Camilo dos Santos. Odair de Souza Viana. Ieda Costa de Oliveira. João Valentim da Silva. Presente. Júlio Eduardo de Lima. Ney Custódio de Souza. Presente. Avelino Xavier da Silva. Roberto Rodrigues. Reginaldo Camilo dos Santos. Cícero Amadeu Romero Duca. Presente. Queria, ainda em tempo, registrar a presença do ex-vice-prefeito dessa cidade, ex-vereador, seu Manuel Nascimento. Está ali juntamente com meu pai, queria pedir a benção para ele. Já peguei na mão dele ali, já feliz daquele que tem um pai, viu? Não é porque a gente tem não, e a mãe também. Né? E a gente tem, dia dos pais foi um dia maravilhoso para nossa família, com só família 80, só família, graças a Deus. Agradeço a ele. Continua a discussão o parecer ao projeto de lei 34/13. Pela ordem. Está com a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes, um entendimento conosco, da comissão, o Betinho, o João, o Ney, enfim, conversando com o líder, com todos os vereadores, senhor presidente, nós chegamos a um entendimento que, considerando que o jurídico da prefeitura e da Câmara Municipal vamos se reunir, e o apelo nosso aqui é para o prefeito mandar uma emenda que a gente possa fazer na lei orgânica, que a gente possa esclarecer de uma vez por toda essa questão, o que é o papel da Câmara e qual é o papel e o que é o papel do Executivo quando for um convênio, para evitar esse tipo de discussão aqui na Câmara Municipal. Então, para dizer que nenhum vereador é contra o convênio, então a gente está pedindo, senhor presidente, para Vossa Excelência, desconsiderar onde diz o arquivamento do projeto. Então, a gente está retirando esse parecer verbalmente, né? A comissão, então eu estou falando em nome da comissão, somos a favor que esse projeto entre em discussão e votação. Então, eu quero pedir para Vossa Excelência, e apesar
da gente não concordar com vários pontos, a gente acaba ficando numa situação complicada, mas eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, muitas vezes a gente dá 5 passos para trás para dar 10 para frente. Se é para o bem da cidade, então a gente retira o parecer. Obrigado.